Professora Daiane, professor de História. Hoje retomamos, então, nossas aulas aqui de História do Brasil, certo? Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre o Bandeirantismo, sobre a expansão territorial do Brasil, certo? Quando o território passa a assumir formas mais semelhantes dos nossos dias atuais, tá? Então, vamos lá nos localizar no tempo mais uma vez, certo? Hoje nós vamos dar início ao ciclo minerador. E para entender, a gente precisa só voltar um pouquinho atrás naquilo que nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Então é o seguinte, linha do tempo, certo? Então vamos mais ou menos ali de onde iniciam nossos estudos aqui de História do Brasil, que é quando ocorre ali nossa pré-colonização, o descobrimento, né, do território brasileiro por parte dos portugueses, né? Quando eles avistam, na verdade, o território brasileiro, começando no ano de 1500. Ali, mais ou menos, por volta de 1503, nós começamos um ciclo explorador aqui, certo? Quando inicia a economia, quando Portugal se aproveita do Brasil para ganhar financeiramente. Tá? E como que isso vai ocorrer? Qual o produto principal? Nós vimos que é, de início, o pau-brasil, certo? O nosso primeiro item econômico, tá? Então, aqui no ano de 1503, mais ou menos, inicia-se essa exploração desse produto por parte dos indígenas por trabalho livre, tá? Lembrando, o pau-brasil é chamado de, a exploração dele, destacar aqui, ó, pode ser vista como estanco régio. E o que eu quero dizer com isso, gente? Estanco régio é quando o produto ele é de o quê? De posse da coroa, certo? Então, só a coroa tem a sua livre extração, só a coroa ou os seus autorizados podem extrair, certo? Não temos particulares, aleatórios, indo lá, opa, vou pegar um pau-brasil hoje. Não, tá? É só uma autorização da coroa portuguesa. Por isso, estanco régio, então, sobre o poder régio, tá? Só para destacar esse ponto. Essa exploração, como vimos, vai aí, ó, durando os 30 primeiros anos até a colonização, tá? Então, em 1530, nós vimos, então, que há essa mudança, tá? Do pau-brasil, não estava gerando tantos lucros, certo? E estávamos no cenário de crescimento do valor monetário do açúcar, ou seja, o açúcar estava valendo mais dinheiro no mercado internacional, tá? E Portugal já tinha uma experiência anterior com esse produto e resolve, então, executar aqui no Brasil, tá? No Nordeste brasileiro, são então criados engenhos de cana-de-açúcar, tá? Que vai ser o maior produto brasileiro até o século XVII, 1695, mais ou menos, tá? Lembrando, cana-de-açúcar, mão de obra escravizada, tá? Trabalho escravo. Dessa vez, aqui já não tem mais essa de estanco régio, tá? A gente vai vendo que, é claro, ainda são poucas pessoas que têm o poder para cultivar a cana-de-açúcar, tá? É claro que seja uma aproximação maior com a coroa, mas já são pessoas particulares, tá? O lucro já vai estar um pouco mais voltado para os senhores de engenho e não todo para a coroa, tá? Então, a gente vai ver essa atividade produtiva. Lembrando, durante a cana-de-açúcar, o período de extração da cana-de-açúcar, outros produtos estão circulando, como nós vimos anteriormente, como as drogas do sertão, certo? Aqueles produtos de origem vegetal, como a pecuária, mesmo que aos pouquinhos vai sendo criado aí no território brasileiro, tá? E a gente vai vendo esses produtos como economia secundária, mas a estrela aqui é a cana-de-açúcar, tá? Durante todo aqui século XVI e parte do século XVII, tá? Nos localizando, então, a gente vai ver que vai haver uma mudança significativa. Quando eu falei da presença holandesa no Brasil, eu falei que os holandeses eles foram bastante importantes para estimular a economia açucareira lá no Nordeste brasileiro, lembra? Falei que
eles financiaram ali os senhores de engenho, certo? E eles foram importantes, tá? No auge da economia açucareira aqui no Brasil. Porém, quando eles são expulsos da Constituição Pernambucana, quando eles são expulsos do território brasileiro, eles levam também sua experiência no negócio do açúcar, tá? Então, a gente vai observar que Portugal vai perder seu monopólio, ou seja, não vai ser o país detentor do domínio açucareiro. A Holanda vai produzir açúcar em outras localidades. E também haverá outra competição, tá, no ramo do açúcar, com a criação do açúcar de beterraba em outras localidades, como na América do Norte. Tá? Então, o açúcar já vai perder o seu valor comercial. Afinal, ele é produzido em diversas localidades. Tá? Então, o seu valor comercial ele vai diminuir, ou seja, o lucro diminui, então vai perder um pouco do sentido. Tá? E também é importante destacar que nós estamos naquele contexto que nós já mencionamos aqui, do chamado mercantilismo. Aquela política econômica que reinava na Europa, no qual era importante o acúmulo de riquezas, tá? Tinham vários mecanismos que levavam esse acúmulo, como diminuir a importação e favorecer a exportação, sempre tentando manter a balança econômica estável, tá? E, sobretudo, priorizando importações, tá? Exportações, tá? Para entrar dinheiro, não para sair dinheiro do país. Então, o mercantilismo esteve aí. E para isso também, ó, para esse acúmulo de riquezas, eles prezavam também por algo, né, que era os metais preciosos, tá? Acúmulo, busca por metais preciosos, porque isso favorecia também essa política mercantilista, tá? Então, é aí que vai começar o foco maior em encontrar metais preciosos. Porém, é importante destacar que a busca por metais preciosos se dá sim, desde ali de 1500, mas não é uma busca intensa, certo? É assim, se eu encontrar metal precioso, ele é meu. Ele pertence, então, à coroa portuguesa, tá? Mas é claro que não tínhamos grandes grupos indo atrás desse minério, tá? Não era muito comum à época, embora o objetivo fosse o acúmulo de riqueza. Tá? Então, deixa eu observar que isso vai acontecer no século XVII, encontrar riquezas. Tá? Naquela carta do Pero Vaz de Caminha, tá? aquele cara que escrevia lá, descrevia o território brasileiro já no século XVI para a coroa portuguesa, já dizia, por aqui não há ouro, não há prata, certo? Não há metais preciosos. Então, quando ele fala desse não há, a gente já vê um intuito de busca por isso desde o comecinho. Tá? Embora isso só vá acontecer de verdade 2 séculos depois. Tá? Então, beleza. Como que a gente pula da cana-de-açúcar? A gente chega ali em 1690 e queima toda a cana-de-açúcar? Não, tá? A gente não tá com fogo em tudo de destrói os engenhos, certo? Esse processo ele vai ser lento, tá? Vai ser devagar. E alguns fatores vão anteceder esse processo. Tá? Uma que eu falei, vai ter essa questão da perda do monopólio do açúcar. Então, Portugal já vai ver que não vai ter mais tanto lucro. Tá? Então, a gente pode colocar aqui decadência do açúcar. Tá? Decadência do açúcar. A gente vai ver que vai ter uma diminuição da importância desse produto. Tá? Então, isso antecede o ciclo do ouro. Outras coisas que vão anteceder esse ciclo do ouro vai ser a nossa expansão territorial, certo? Lembremos que o território brasileiro estava dividido antes naquele Tratado de Tordesilhas, certo? Que já disse aqui, mostrei algumas vezes para vocês, do qual, a partir do qual, o território brasileiro, se imaginamos ele assim, estava dividido, na verdade, um pouco mais para cá, né? Onde somente esse território aqui pertencia a Portugal. O restante era da Espanha, tá? Esse tratado desde 1414, certo? Então, vamos vendo
que isso vai acontecer até certo ponto. Quando ocorre a União Ibérica, como falei para vocês, não faz mais sentido. Afinal, Portugal e Espanha se tornam o mesmo. Tá? Então, com a União Ibérica, isso já perde o sentido e as fronteiras vão sendo, né, ultrapassadas. Então, a gente vai ver que, com o tempo, já ao final da União Ibérica, o território de Portugal vai ser já 3 vezes maior do que o delimitado no Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, a gente vai ver Portugal bem para cá, tá? Quando Portugal vai retomar o poder de Portugal e das suas colônias. Tá? Então, a gente vai vendo essa transformação. E como que se dá, então, essa expansão territorial? Ela vai se dar, como falamos na última aula, através do bandeirantismo, tá? Daquelas bandeiras lideradas pelos, anteriormente, pessoal paulista, certo? Que vai indo buscar melhores condições de vida no interior do país. Lembramos quais bandeiras que nós tínhamos mesmo, gente. Bandeiras de apresamento, ou chamada caça aos índios, nossas bandeiras de prospecção, ou seja, caça ao ouro, as bandeiras de monções aconteciam, né, ocasionalmente para abastecer lá bem para frente, né, o território, mas no interior, tá? E também nós tínhamos algo que até extrapola um pouco as bandeiras, mas que faz sentido aqui, que era o sertanismo de contrato, como nós vimos com calma na nossa última aula, certo? Então, esses pontos aqui, essas bandeiras foram importantes para o processo de interiorização, certo? Mesmo que tenham trazido várias consequências no sentido humano e dizimado várias populações indígenas, certo? Aí tá, na expansão territorial vai gerar os nossos novos tratados de limite. Afinal, a Espanha, como mencionamos no final da última aula, não ia deixar muito barato, certo? Portugal simplesmente chega e toma um monte de território. Então vai ter um monte de disputa, sobretudo no campo diplomático, certo? Aquela conversinha lá para tentar chegar num acordo, normalmente mediada pelo Papa, considerando os dois países católicos. Tá? Então, a gente vai observar isso e teremos a necessidade dos novos tratados de limite, que vão se dar por conta desse aumento do território português e também vai acontecer um aumento na disputa da região latina entre, é claro, né, Portugal e Espanha. Certo? Região platina, região banhada pelo Rio do Prata, fica lá no vizinho do território brasileiro, tá? Ali onde também banha o atual Uruguai, também tá ali na Bacia do Prata, que era uma região importante, é claro, pelas intenções comerciais. Afinal, o Rio, né, vai banhando vários territórios. Importante para o comércio, para a economia, tanto de Portugal quanto de Espanha. Essa disputa vai acabar se amplificando, certo? E é importante abrir um parêntese, tá? Nesse contexto de expansão territorial, para que a gente aproveite o momento para destacar um evento que acontece nesse cenário. Caso apareça aí em algum exame, vocês já saibam identificar, tá? Com essa disputa nessa região, sobretudo aqui, já no final do século XVI, mais ou menos, a Espanha vai oferecer para Portugal uma região chamada Sete Povos de Missões, tá? Que vai estar sob o seu domínio no momento, em troca de outra região chamada Sacramento, tá? Então, a Espanha aqui da região de Sacramento, todas aqui tá na região sul, já trabalhei com o Uruguai, certo? E vai oferecer a Portugal a região de Sete Povos de Missões, tá? Então, vai ter esse acordo aí, porque a Espanha quer ficar com esse território. Enfim, gente, em 1750, esse acordo vai ser tanto solidificado, certo? E também vai ficar acordado aquilo que eu mencionei no final da última aula, aquele princípio de uti possidetis, tá? De posse, de uso capiro, tá? Então, quem ocupa o território tem o direito de permanecer nele, porque torna ele produtivo, certo? Então, é claro que com essa expansão que foi acontecendo, com o bandeirantismo,
essa ocupação de território que Portugal foi se expandindo, ele acabou tomando direito desse território, certo? Reivindicando o uso capião, certo? O uso ali do território de forma produtiva. Então, beleza, essas novas delimitações, esse novo contorno que o Brasil vai passar a adquirir, vai ser consolidado com o chamado Tratado de Madrid, tá? Do ano de 1750, tá? Só localizando que vai haver essa transformação que vai ser importante aqui no ciclo do ouro, tá? Lembrando, a gente foi rapidinho um pouco mais para frente, só para poder entender como esse problema de território é resolvido, tá? Então, o Tratado de Madrid vai trazer o contorno bem mais para cá, tá? Do território brasileiro, Portugal vai ter um domínio maior, certo? E nesse contexto vai acontecer algo que a gente vai chamar de Guerra Guaranítica, tá? Nessa Guerra Guaranítica, quem que está em disputa? O que está em disputa, então, gente? A gente vai ter que destacar a luta, tá? Dos indígenas, tá? Das tribos de Guarani com os jesuítas, tá? Contra quem? Contra a coroa portuguesa, tá? Então, a gente vai ver jesuítas que apoiavam os indígenas versus coroa, tá? Porque região de Sete Povos de Missões foi uma região para onde os jesuítas e os indígenas, os indígenas guiados pelos jesuítas foram encontrando uma região mais interiorizada, tá? Por quê? Porque era interessante levar os indígenas para longe da região litorânea, certo? Porque era para fugir da escravização desses povos, certo? Então, os jesuítas eles ajudavam nesse processo e acabaram fundando, tá? Uma região chamada Sete Povos de Missões, onde ficavam ali abrigados com esses indígenas, certo? Para protegê-los, tá? Essa região, quando estava sob o domínio da Espanha, estava oferecendo certa tranquilidade a esses povos de certa maneira. Mas quando a Espanha oferece a Portugal esse território, os indígenas e os jesuítas ficam insatisfeitos. Afinal, a coroa portuguesa estava no momento, né, de caça ainda aos povos indígenas, certo? Estava exercendo uma grande pressão a esses povos. Então, entregá-los a Portugal, a vista deles seria um problema. Além do que, eles teriam que se mudar dessa região para Sacramento, para ficar sob o domínio da Espanha, caso quisessem sair do domínio português. Isso geraria, claro, um grande problema, porque tem que mudar um pouco toda de região. Nessa disputa, então, é aí que se inicia essa disputa. Só no sentido dessa disputa acabar aparecendo em alguns anos. Então, não é muito comum, mas caso apareça, vocês sabem o que foi, tá bom? Então, gente, fechando esse parêntese aqui, a gente vai vendo como que vai ser resolvido esse problema fronteiriço, tá? Mas, e aí? E aí, como que vai se dar, então, antes dessa resolução, a gente vai ver, então, voltando aqui para a expansão territorial, a gente vai vendo que o bandeirantismo, tá? E esses antecedentes vão acabar gerando o quê? Uma expansão. Indo para o interior do Brasil, vão acabar encontrando outras fontes de riqueza, certo? Até que ali, por volta de 1690, 1695, vão se encontrar as primeiras jazidas de ouro na região das Minas Gerais, certo? E aí que Portugal vai encontrar um novo meio aqui, de garantir os seus lucros, as suas riquezas, certo? Então aqui, ó, finalzinho do século XVII, temos aqui uma mudança de ciclo, tá? Cana-de-açúcar deixa de ser tão importante, tá? E ganha, entra em cena o ouro, tá? Lembrando, tudo bem devagar. Não é que a cana-de-açúcar vai deixar de existir de uma hora para outra, certo? Essa exploração ela vai se dar, mas vai deixar de ser a cerejinha do bolo, tá? Então, destacando isso, gente, o que mais a gente precisa saber? A gente precisa abrir aqui outro breve parêntese que vai ser muito interessante para que entendamos depois, lá para frente, a decadência do ouro, tá? Então, a gente já vai começar o ciclo do ouro pensando na decadência.
a gente precisa entender como o processo vai acontecer, tá? Então, a gente vai entender isso aqui, como essa decadência acontece, para que a gente possa tentar guardar a nossa mente e traçar paralelos aqui ao longo do nosso tempo. Então, o que é importante a gente saber é que durante essa transição de açúcar para ouro, a gente vai vendo então esse processo de decadência do açúcar, que também é um processo progressivo, que vai se dando ao longo do tempo. Mas durante o período aqui, ó, vai ser assinado com a Espanha, com a Inglaterra, perdão, algo que nós vamos chamar de Tratado de Método, tá? Ou conhecido também como Tratado dos Panos e Vinhos, tá? Esse tratado, gente, nada mais vai ser do que um tratado de comércio com a Inglaterra, tá? Então, aqui, ó, vamos ver bonitinho, onde está o PH. Aqui, ó, só avançando um pouco no tempo, para que a gente não esqueça. Tratado de Methuen, como vocês preferirem, como vocês entenderem, como vocês lembrarem, tá? Também conhecido como panos e vinhos, tá bom? Do ano de 1703. Vai ser um acordo entre Portugal e Inglaterra. Tá, mas por que a gente está falando disso agora? Porque é o seguinte, com o ouro em decadência, com o açúcar em decadência e o ouro que ainda não havia sido descoberto, Portugal tentou aí dançar para dar seus pulos, tá? Para fazer a economia girar. E como ele resolveu isso? Fazendo um tratado com a maior potência daquele momento, tá? Uma das maiores potências mundiais daquele período, que era a Inglaterra, tá? Que vai ser uma grande parceira comercial. Depois da Holanda, certo? Lá do comecinho, que acaba deixando de ser, Inglaterra vai ser o maior parceiro comercial aqui do Brasil, tá? E como que vai ser esse tratado? Lembrando, gente, ó, início do século XVIII, a Inglaterra estava caminhando naquele processo que a gente vai entender como revolução industrial, certo? Que vai acontecer ali no nosso contexto europeu, tá? Onde aquele processo de produção à mão vai acabar sendo trocado por máquinas, tá? Pelas máquinas a vapor, que vai causar uma grande revolução também no sentido do comércio, tá? A partir do momento que os produtos são produzidos mais rapidamente, esses produtos vão ser levados ao mundo, tá? Então, Portugal viu, nossa, Inglaterra está em expansão, está começando a crescer, está aumentando suas importações, está aí trabalhando bem. Então, como que eu vou me aproveitar desse processo, dessas riquezas? Então, opa, vamos conversar com a Inglaterra para fazer um tratado bacana. Então, em 1703, vai ter o Tratado de Methuen, tá? E o que acontece? O que é esse tratado? Aqui, ó, como diz, ó, panos e vinhos. Panos, ingleses, vinhos, portugueses, tá? Vai ser um tratado mais ou menos assim. Portugal vai enviar vinhos, né? Um produto que é o vinho, à Inglaterra, e a Inglaterra vai enviar produtos manufaturados, tá? Ou seja, que passam pela manufatura, pelo processo fabril, para Portugal, com o que? Benefícios alfandegários, certo? Então, não vão pagar taxas abusivas um para o outro. Então, aí no conceito de baixos impostos